Olá! Cenário preocupante, não é? E muito comum, infelizmente. Neste vídeo da série sobre as auditorias operacionais do Tribunal de Contas do Paraná, você vai conhecer a avaliação do licenciamento e da fiscalização das áreas de disposição final de resíduos sólidos que o Tribunal de Contas realizou em 2011. Ou seja, a situação dos aterros sanitários e dos lixões no Paraná. É muito lixo. O Brasil produz mais de 240 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, o suficiente para encher 35 mil caminhões de até 7 toneladas cada. Grande parte desse volume vai parar em lixões a céu aberto, uma ameaça para a população e para o meio ambiente. Os lixões são áreas sem nenhuma preparação para receber resíduos sólidos. Não possuem sistema para drenagem de líquidos como o chorume. Ele escorre do lixo e pode contaminar rios, solo e o lençol freático, e abriga águas subterrâneas. O lixo ele vai se decompondo, tá? Então, essa decomposição, ela forma esse líquido. Esse líquido é o chorume. E esse chorume precisa ser tratado, né? Então, tem várias lagoas de tratamento, né? Que tem que ser feitas, né, todas direitinho. No lixão mesmo, não existe isso. Você sabia que as moscas e varejeiras se reproduzem nos lixões e podem voar até 50 quilômetros e entrar em nossas casas, contaminando os alimentos? Além disso, o lixo atrai pássaros, ratos e outros animais que também podem transmitir doenças. Toda vez que você dispõe lixo, dispõe isso que a gente chama de lixo, sobre uma superfície, isso atrai uma série de pequenos animais, como, por exemplo, insetos, pequenos roedores e outros, que, para a nossa sociedade, são deletérios, pois servem como vetores de doença. O que é um vetor? É um ser que pega algo nesse local insalubre, que é o lixo, e leva até as nossas casas, ou fabrica uma série de ovos, por exemplo, larvas, quando a água está parada, porque isso é muito comum, a água da chuva fazer o que a gente chama de líquido percolado, onde essas larvas podem desenvolver uma série de doenças. Haja visto uma endemia, que é a dengue no Brasil, e uma outra doença que é bastante comum em certas regiões, que é a leishmaniose. Os danos mais imediatos certamente são para as populações de entorno, ou seja, aquelas pessoas que vivem em uma proximidade maior ao lixão ou à instalação sanitária. O que acontece? Primeiramente, há o problema das zoonoses, animais que se concentram devido à concentração de massa orgânica nos lixões. Há também problemas de contaminação com produtos químicos, muitas vezes tóxicos, e que, de fato, e certamente vão diminuir a qualidade de vida dessas pessoas. Se formos passar por uma escala mais ampla dos danos, há uma preocupação muito grande com os lençóis freáticos. Por quê? Se observarmos que o custo anual de tratamento de água é cada vez maior ano a ano, e nós temos uma extrema dificuldade em preservar as fontes de água doce que nós já temos, deixar que um lixão contamine os reservatórios de água doce disponíveis para a comunidade vai trazer um prejuízo enorme, não só para o entorno, a comunidade de entorno, e também para as cidades que são abastecidas por essa mesma malha de água doce. O lixo exposto em lugar inadequado, sem nenhum tratamento, traz consequências ambientais e sociais. O volume aumenta a cada ano, enquanto os locais para a disposição final se esgotam rapidamente, o que exige uma solução urgente para o problema. Um grande desafio da sociedade moderna: como dar destinação correta ao lixo? Essas imagens chocantes estão com os dias contados. Até agosto de 2014, o Brasil deve eliminar todos os lixões. No lugar, deverão ser construídos aterros sanitários. O aterro sanitário não é aterrar simplesmente o resíduo. Eu tenho que pensar muito mais do que isso. Eu tenho que pensar que o aterro sanitário tem que ser visto como uma obra de engenharia
e uma obra para proteger o meio ambiente e não para contaminar o meio ambiente. O que é feito? Uma coleta de chorume. Para fazer essa coleta, você tem que ter o sistema todo impermeável. Então, você coloca um sistema, uma lona. Primeiro você faz toda uma impermeabilização desse solo, uma compactação. Aí você coloca uma lona bem fechada e aí você faz o sistema de drenagem. Vai ocorrendo a decomposição, esse chorume sai e vai para o sistema de tratamento. Daí sim, depois de tratado, ele vai para o rio. O lixão a céu aberto é a pior situação que poderia acontecer. Os resíduos sólidos são depositados em locais sem que exista uma manta de impermeabilização que impeça a contaminação do solo e a contaminação das águas subterrâneas. Havendo nessa situação uma contaminação do solo, das águas e também do ar. Os municípios terão que se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos. É ela que reúne os principais objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que devem ser adotados pelo poder público para promover a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos urbanos. Aprovado em 2010, o texto da Lei Federal estabelece como prioridades de combate à poluição, a redução e a não geração de lixo, o estímulo à reutilização e à reciclagem dos materiais, além, é claro, do tratamento dos resíduos sólidos e da correta disposição final dos rejeitos. Está prevista agora na lei com um conjunto de ações tendente a ter o retorno dos resíduos sólidos aos geradores, ou seja, indústrias, os próprios comerciantes, importadores, elas terão então que fazer a coleta desse material e dar o tratamento adequado ou reaproveitá-lo em novos produtos. Esse tipo de produto não poderia mais ir agora parar em aterro, né? Porque é muito fácil para o empresário, para a empresa, né, que fabrica esse tipo de coisa, se redimido do problema que isso causa. Então, seria o retorno, né? A empresa daria esse retorno. Mas o mais importante é o quê? As três questões, empresa, cidadão e poder público, estarem unidos e trabalhando junto, né? Esse é o mais importante. E é isso que a lei fala. É isso que a lei quer que aconteça, né? Essa interatividade entre os três. O que precisa aí é vontade política dos prefeitos, principalmente os novos agora, né? Porque a população ela só vai trabalhar e fazer alguma coisa se tiver uma política educativa, programas educativos dos municípios que incentive o pessoal a fazer a seleção dos resíduos, né? Colocar nos lugares certos, distribuir. Agora, se não tiver uma política do prefeito, principalmente nos municípios agora, não vai existir. Os técnicos do TCE percorreram 90 municípios que recebem lixo produzido por 136 cidades e verificaram as condições de licenciamento e fiscalização das áreas de disposição final dos resíduos sólidos. O objetivo dessa auditoria era avaliar o desempenho do IAP nas atividades de licenciamento e fiscalização das áreas de disposição final de resíduos sólidos urbanos, né? Para isso, nós verificamos questões estruturais do órgão, questões normativas e operacionais, para conseguir aferir em que medida os procedimentos do IAP e os resultados que ele atinge com a fiscalização contribuem para que nós tenhamos um diagnóstico da situação do Paraná, né, da situação da disposição de resíduos no Paraná e em que medida ele contribui para a erradicação dos lixões a céu aberto. Entre agosto e novembro de 2011, uma equipe de 14 técnicos do TCE visitou os 21 escritórios regionais do Instituto Ambiental do Paraná. No IAP, a equipe ouviu os responsáveis pelo licenciamento de aterros e analisou a documentação ambiental e as autuações lavradas pela disposição irregular de resíduos entre os anos de 2006 e 2011. Os técnicos realizaram ainda uma pesquisa eletrônica que contou com a participação de 310 municípios.
informações fornecidas pelos escritórios regionais do IAP e de verificação direta da equipe do TCE, foi possível traçar a situação de 340 áreas usadas para a disposição final de resíduos de 374 municípios. No momento da auditoria, 43% delas operavam sem licença ambiental e 22% com a licença vencida. Resumindo, 65% das áreas estavam em situação irregular perante o órgão licenciador. Somente 118 áreas, o correspondente a 35% dos locais, estavam com a documentação regularizada junto ao IAP no momento da auditoria. A grande maioria, ou seja, 16 de 20, responderam que não existe nenhum mecanismo, assim, nenhum planejamento de controle dessas licenças. Então, o que acontece hoje no Estado é que nós temos muitos empreendimentos sem licença ou com licença não mais vigente, o que seria uma irregularidade, porque não há um cronograma de fiscalização, bem como não há pessoal suficiente para que isso aconteça. A culpa não é dos técnicos, mas sim da estrutura que está defasada e que tende a ficar mais. Porque o que propõe a Lei 12.305? A erradicação dos lixões até 2014. Então, um procedimento que já é demorado, que já tem uma demanda muito grande no IAP, tende a piorar nos próximos anos, porque até 2014 o prazo se extingue. Então, vai ter que se adequar a isso. O relatório do Tribunal de Contas do Paraná mostra que o IAP não monitora sistematicamente as condicionantes das licenças ambientais. A fiscalização das áreas de disposição final de resíduos, de forma geral, não é coordenada e nem planejada, e ocorre quando o órgão é acionado em processos de licenciamento ou denúncias. O trabalho do TCE constatou também que não são eficazes os mecanismos do IAP de aplicação de penalidades aos infratores. No período analisado, o prazo médio para julgar sanções por danos ao meio ambiente foi de 3 anos. E somente 5% das autuações resultaram em reparação dos danos ao meio ambiente. O objetivo da autuação ambiental não é recolher recursos ao erário, mas sim recompor o dano ambiental causado. Somente em um segundo momento, quando a recomposição se mostra impraticável ou não há uma disposição do infrator, que há a multa em si, e um procedimento administrativo que vai buscar a sua coleta para o erário. Os municípios alegam que as dificuldades para a construção de novos aterros sanitários começam já na hora de obter a licença junto ao IAP. O relatório dos técnicos do Tribunal de Contas aponta que nos últimos 5 anos, a análise dos pedidos levou entre 160 e 400 dias. Segundo os técnicos do IAP, os processos chegam incompletos porque as prefeituras não têm pessoal capacitado para a elaboração de projetos e execução das obras, o que atrasa a liberação da licença. Eles têm problemas de falta de pessoal especializado na área, falta de técnicos, então isso sempre atrasa. Na maioria das vezes a culpa não é o problema do IAP. O IAP avalia, faz uma avaliação e não pode emitir uma licença com processos incompletos, principalmente da parte técnica, né? A estrutura deficiente dificulta o trabalho de licenciamento e fiscalização no IAP. O Instituto está com a frota de carros sucateada, não tem funcionários suficientes nem recursos tecnológicos adequados. Dentro dos próximos 4 anos, aproximadamente 219 servidores eles estão completando o tempo para aposentadoria. Isso equivale a 38% do total de servidores do IAP. O problema desses servidores que estão aposentando é que são os servidores que conhecem o trabalho. A gente precisa de novas caras agora, de novos servidores, para que dê continuidade ao trabalho, para que o trabalho não se perca. Além de outras técnicas de auditoria, a equipe também visitou os 21 escritórios regionais do IAP e pelo menos 3 municípios de cada regional. Nós vimos que o Paraná vai ter muito trabalho para conseguir eliminar os lixões até 2014, como deseja a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Para o presidente do Instituto Ambiental, a auditoria do TCE traça um retrato fiel das carências do IAP, que há 22 anos não realiza concurso público para contratação de pessoal. O responsável garante maior empenho do governo do estado para que a lei seja cumprida e os lixões paranaenses erradicados. A intenção não só do presidente do IAP, mas do secretário de Estado é fazer com que os municípios cumpram com a legislação federal. Se houver alguma prorrogação no prazo, nós também vamos atender. Mas hoje o posicionamento nosso é a erradicação dos lixões aí, a céu aberto, com queima, com catadores de lixo dentro dos municípios, né? Isso a gente realmente é um processo que a gente quer eliminar. O que precisa é os municípios terem a consciência e a sabedoria de começar a implantar as reciclagens no teu município, trabalhar um pouco mais a educação da população municipal para que possa avançar nisso. O principal no IAP é a questão do pessoal. E hoje nós já estamos finalizando o processo de contratação de novos técnicos para o licenciamento. O que acontece? Com essa contratação nós teremos mais folga nos procedimentos. E outra questão também é a descentralização de algumas atividades para os municípios, através da Lei Complementar 140, Lei Federal, para que com essa descentralização, muitas das atividades que hoje são realizadas pelo IAP, elas vão ser realizadas pelo município, e aí o IAP pode centrar a atenção nessas atividades prioritárias, como saneamento, a questão de resíduos sólidos urbanos. O IAP trabalhou numa resolução nova, específica para a área de aterro sanitário, para o licenciamento, né? Isso facilita os municípios, né, empresas privadas, a saberem como proceder no licenciamento e agilizar. Além disso, o IAP agora está atualizando também o diagnóstico de aterros sanitários, né, e áreas de lixão, para poder agir, né, naqueles municípios que estão irregulares. O IAP agora também já elaborou uma minuta de uma ordem de serviço, onde a gente pede apoio dos escritórios regionais aqui para nós na sede, para a gente conseguir mapear as áreas que operam inadequadamente hoje no estado do Paraná, né, para então a gente poder exigir, né, dos municípios irregulares que apresentem os planos de encerramento de recuperação ambiental dessas áreas. A equipe do Tribunal de Contas do Paraná recomendou à Secretaria de Estado da Administração e Previdência que avalie a possibilidade de recomposição do quadro de servidores do IAP com base nos estudos de defasagem já existentes. Recomendou à Secretaria de Estado do Meio Ambiente que utilize os dados coletados na definição das diretrizes regionais para a área e fez diversas recomendações ao IAP visando o aperfeiçoamento do serviço público prestado, entre elas a valorização e a melhoria das condições de trabalho dos coordenadores de resíduos sólidos que atuam nos escritórios regionais, a coordenação e atualização tecnológica dos sistemas de informação disponíveis para atividades de licenciamento e fiscalização e o aprimoramento dos procedimentos administrativos de atuação ambiental. Apontou o relatório, em síntese, a insuficiência de recursos humanos, sucateamento da frota de veículo, subutilização dos sistemas de informação disponível, ausência de planejamento da fiscalização, monitoramento deficiente dos aterros licenciados e dos lixões existentes, conflitos de normas aplicáveis à fiscalização dos aterros licenciados, ineficácia dos mecanismos de responsabilização de infratores ambientais, entre outros. As informações coletadas durante a auditoria resultaram também neste levantamento, que traz o panorama completo do lixo no Paraná. Os números não são nada animadores. Dos 359 municípios analisados pela auditoria, 45% ainda depositam o lixo a céu aberto. Outro destaque é que 13% dos municípios depositam seus resíduos em outros municípios. E mais, somente 23% dos municípios do Paraná têm aterro sanitário próprio para a disposição do lixo, que não pode ser reaproveitado ou reciclado. O levantamento do TCE mostra todas as regiões do estado. As cidades que ainda têm lixo a céu aberto estão em vermelho.
Na região de Jacarezinho, por exemplo, de 23 municípios, apenas Curiúva tem aterro sanitário. Algumas cidades pequenas, municípios de pouca população, em que havia um interesse muito grande por parte dos responsáveis, né, ou pelo prefeito, ou por algum secretário que ele designou para resolver essa questão, que as pessoas estavam muito interessadas, fazendo além do que a atual legislação estabelece para aquele município com aquela população, né? E infelizmente, né, como era de se esperar, né, nós também encontramos situações em que não há o mínimo interesse por parte das autoridades para resolver essa questão, né? O futuro do planeta depende da nossa atitude hoje. Saúde ambiental é direito e dever de todos. E no Paraná, a destinação de resíduos sólidos também é da nossa conta. Mesmo depois de encerradas as atividades, mesmo depois que você não deposite mais nenhum tipo de resíduo, nós vamos ter décadas e décadas esse material sendo trabalhado embaixo da terra onde está. Eu acho que você não conhece a vida em sociedade e a sociedade de consumo até ver uma área dessas de disposição final de lixo. Talvez realmente a data seja, o prazo, na verdade, seja um pouco difícil de cumprir. Mas ter a ação já organizada com esse fim já é um grande passo. A gente brinca, né, com alguns prefeitos. O senhor é o lixeiro número 1 do município, né? Alguns aceitavam a brincadeira com tranquilidade. Outros não aceitavam de jeito nenhum, né? Não foi para isso que eu fui eleito, né? Então você veja, poucos funcionários e poucas ferramentas que seriam os veículos para fiscalizar, o IAP está muito frágil nessa função dele. Os gestores públicos vão ter que correr atrás agora, porque tem muita coisa para fazer. Para mim é gratificante, porque você conseguir efetivamente utilizar o que você teoriza há anos em alguma coisa prática é realização profissional de qualquer um.